Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Flávio de Lambastos Pereira, sou professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou o coordenador do Núcleo Temático de Direitos Humanos da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, professor convidado da pós-graduação Lato Sensu para Direitos Humanos da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, e sou doutor e mestre em Direito. Gostaria hoje de comentar com vocês rapidamente um pouco sobre a recente decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem sede em Washington, o mais importante órgão do sistema interamericano protetivo dos direitos humanos, sobre uma petição que lhe foi apresentada pela Associação Rutukara Yanomami e também pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. E esta petição foi apresentada em 16 de junho de 2020 e tem por objeto a seguinte alegação: os povos indígenas, os indivíduos membros desses povos, Yanomamis e Iekwanas, que vivem ali ao norte do país, não é? Fronteira com a Venezuela, também na Venezuela, são 2 dos 305 diferentes povos indígenas existentes no Brasil, segundo o censo de 2010, encontram-se sob grave e iminente risco de morte, de extermínio, às suas vidas, à sua saúde, à sua integridade física, por conta dos seguintes fatores: o Estado brasileiro não está prestando serviços de saúde de forma adequada, não estabeleceu políticas de combate e prevenção à Covid-19, considerando as realidades culturais e tradições desses 2 povos. Também tem sido omisso e tolerante com as invasões de garimpeiros às terras Yanomamis. Hoje já são cerca de 20 mil, que levam violência, álcool e especialmente transmitem o vírus entre esses povos, que também estão sob iminente risco, porque não possuem imunidade, não possuem memória imunológica, e o que de fato, historicamente sabemos, basta lermos os livros clássicos de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, Os Índios e a Civilização, ou o clássico Die If You Must, de John Hamming, ou O Ouro Vermelho, para sabermos que a principal causa de extermínio dos povos indígenas do Brasil sempre foi a pandemia, o vírus. Pois bem, diante desse quadro, soma-se uma outra alegação a partir dessa petição e que afirma que não há diálogo estabelecido entre o Estado brasileiro, entre o governo brasileiro e esses povos. Quais foram os pedidos? Os pedidos foram, primeiro, que o Estado brasileiro estabeleça diálogo direto com esses povos, inclusive por meio de um foro comum, que sejam adotadas medidas rápidas e eficientes, preventivas e de combate à Covid, considerando a realidade cultural, a estrutura comunal, que inclusive é reconhecida em várias decisões pelo sistema interamericano, desses povos indígenas. Por exemplo, eles dividem os utensílios, dormem juntos. A quarta medida ainda, que sejam estruturadas as bases de atendimento à saúde com estrutura humana e tecnológica adequada. Nós temos 34 distritos sanitários especiais indígenas no Brasil, os chamados DISEIs. O sistema SUS é um sistema federativo que estabelece também nas suas normas um subsistema de atendimento aos indígenas. E o DISEI, desses 34, o DISEI dos Yanomamis é dos mais precarizados. Finalmente, também pede-se que seja feita uma investigação sobre as causas que levaram a essa necessidade de pedido de uma cautelar. Pois bem, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem competência e base normativa para atuar nesses casos. A sua jurisdição é reconhecida pelo Estado brasileiro. O artigo 106 da Carta da OEA de 1948, o artigo 41 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos de 1969, que o Brasil ratificou em 1992, portanto reconhecendo a jurisdição da Comissão Interamericana e da Corte, que fica em São José da Costa Rica. E terceiro, o artigo 18 do Estatuto da Comissão Interamericana. E finalmente, o mais importante, do ponto de vista procedimental, o artigo 25 do Regimento Interno da Comissão Interamericana de Direitos Humanos permitem à comissão conceder medidas cautelares, verificada a presença
dos seguintes requisitos: urgência da situação, gravidade do dano, irreparabilidade desse dano. A urgência da situação é evidente, está demonstrado por estatísticas que a letalidade entre os indígenas é muito maior do que entre os não indígenas, inclusive no Brasil, não apenas no Brasil, mas inclusive aqui. Segundo, a irreparabilidade do dano é cristalina. Uma vez sobrevindo o resultado morte, não há como reparar o dano. Quando um cacique morre numa comunidade Yanomami, das várias que existem, ou Iequano, ou de qualquer outro povo, o dano é irreparável coletivamente, além do drama individual. Terceiro, a iminência da situação também é clara. A cada dia, mais e mais indígenas vêm morrendo, inclusive jovens e por problemas respiratórios. Portanto, a comissão entendeu presentes estes elementos e concedeu a medida cautelar, que pelo artigo 25.8 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos não significa pré-julgamento, julgamento de mérito, não, e encaminha ao Estado brasileiro a sua decisão. O Estado brasileiro tinha respondido em 3 ocasiões diferentes ao longo do mês de junho e início de julho, respondeu à comissão, mas entendeu a comissão por determinar ao Estado brasileiro, primeiro, que investigue as causas que levaram a essa situação que exigiu a concessão de uma medida cautelar, para que não se repita. Segundo, que estabeleça um atendimento à saúde adequado nessas comunidades Yanomamis e Enequanas. Terceiro, que impeça a invasão de terras Yanomamis e retire os garimpeiros ilegais que lá estão. Não só porque destroem o ecossistema e, portanto, a base fundamental para a existência desses povos, mas também porque propagam a pandemia. E quarto, que mantenha um diálogo direto, acordos com esses povos para o combate à pandemia. Este é o resumo deste caso, eu espero ter esclarecido. Muito obrigado a todos pela atenção.